Iago tá entrando, a Ana, o Caio. Esperar dar 10h05 para a gente poder começar. O chat está desativado. Tá bom? E daqui a pouquinho, quando a gente começar, eu vou então botar o microfone de vocês para a gente poder acompanhar a aula. Por que o chat está desativado? É para vocês não conversarem no chat. Ah, não. Ó, professor, da última vez que a Débora ter fez conversas isso, a live paralelas. dela deu problema e ficou 20 minutos eu na live sei. sem ter aula. Pois é, os meninos do 8º ano me falaram a mesma coisa, mas eu consegui aqui fazer, eu consigo desativar o áudio de todo mundo e ativar só o meu. Eu tô treinado no Zoom. Manja das tecnologias. Eu já sou bichão aqui já no Zoom. É, pô. Deixa eu... A Ludmilla e... Quem que é Bob Esponja? O Bob Esponja É o tá querendo entrar Marcelo. na aula aqui, ó. É o Marcelo, ele Leonardo, tava jogando na última live. Que? lembra da Débora, na última live dela? Aham, que ela tirou o chat. Ficou 20 minutos sem ela falando nada com a gente. Ela, tipo, eu desativei o chat. Por enquanto o áudio ainda tá funcionando para vocês. Falando, mas o áudio não tava saindo. É tipo assim, professor. Ela tava falando, explicando a aula e o áudio dela não saía. Aí a gente não conseguia avisar pra ela, porque ela tinha tirado o áudio de todo mundo e tinha desativado o chat. Ela também desativou a gente desenhar na tela dela. Ela conseguiu fazer. Aí nós falou assim, bora desenhar na tela dela, falando que ela tava silenciada, né? Só que... Mas não dava. Tem como. Tem como fazer isso também. Você não vai fazer isso não, né? Claro que eu vou. PH é esperto. Eu sou bichão no Zoom. Tá? Eu vou gravar a aula, tá? Essa aula ao vivo aqui agora. Vou também subir lá no YouTube uma aula para vocês, aqui no quadro, aqui no caso. E também vai ter o roteiro de estudo para as atividades para vocês fazerem. Você tá virando um streamer profissional. Quer ver, ó? Eu vou... Agora vai ter altas lives do PH. Você só faz live na Twitch streamando games. Exatamente. Meu computador consegue fazer isso. Consegue. Se você não quiser, dá aí pra mim, pô. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mutar vocês e continuar falando. Pera aí, rapidinho. O teste é de quem mesmo? Voltei. Consegui desativar o som de todo mundo e continuar falando, só que a gente ligou antes. A gente não tá escutando ele. É verdade, PH, ninguém Tá, calma que eu tô testando aqui, tá. peraí. Você tá falando. Peraí, calma. Ia ser igual a da Débora. Nossa, eu ia cair assim, cara. Não, gente, esse trem de colocar o microfone do professor no mudo rola, não. A aula da Débora, a gente viu o que aconteceu, né? Não, mas calma, Pois deixa eu fazer o teste aqui, peraí. Tá colocando aí? Não, calma aí, princesa. Ó, alguém libera a câmera aí? Vocês estão conseguindo me escutar? Dá um joinha aí se vocês estão conseguindo escutar. Tá vendo? Só eu que tô falando. Não tô escutando mais ninguém falando agora. Só eu que tô falando. Vocês conseguem escutar só a voz doce, aveludada do professor. Tá bom? Então vai funcionar assim, tá? Eu vou, então, continuar a explicação que a gente estava na última aula. E aí, ao final, eu vou liberar o microfone, então, para todo mundo poder falar. Tá bom? Aí a gente conversa, a gente tira as dúvidas. Beleza? Já deu o tempo? Deixa eu só provar a entrada aqui de mais alguns. A gente já tem 47 alunos. Olha só, muito bem, isso aí. Tá faltando alguns ainda. Certo? Era ter 90. Né? Que vocês são mais ou menos 90, os 3 nonos. Mas obrigado para vocês que estão aqui, né? A gente continua o nosso estudo, a vida não para, né? Estou morrendo de saudade de vocês. E, se Deus quiser, né? A gente espera que isso acabe logo, logo e a gente possa se reencontrar, né? Eu sei que quando a gente voltar para a escola, gente, muitas coisas vão mudar, né? Por exemplo, o uso de máscara já é obrigatório. Então, com certeza, quando a gente voltar para a escola, a gente vai ter que usar máscara. Vocês vão ter que carregar o álcool em gel.
essas normas de distanciamento social também. Então, assim, vai ser bem diferente. Isso que está acontecendo no mundo agora vai tornar a nossa vida bem diferente daqui para frente. Tá bom? Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos para a aula, então. Então, é o seguinte, para relembrar, a gente falou, então, sobre o processo de transcrição. A gente está falando sobre produção de proteína, né? Todos os organismos vivos são capazes de produzir proteínas, desde o mais simples, uma bactéria, até o mais complexo, uma baleia azul, que é o maior mamífero. Todos eles são capazes de fazer proteína. Isso é comum à vida. Proteínas são essenciais para o funcionamento da célula. E aí esse processo de produção de proteína, ele acontece em 2 etapas. A primeira etapa é a transcrição, a segunda etapa é a tradução. A transcrição a gente viu na última aula, a tradução a gente vai ver hoje. Lembrando da transcrição, o que é a transcrição? É a passagem da informação genética do DNA para o RNA. Vamos lembrar os locais onde isso está acontecendo. A transcrição acontece dentro do núcleo e a tradução acontece no citoplasma. Então, o DNA está dentro do núcleo e o ribossomo, organela responsável por fabricar a proteína, está lá no citoplasma. Então, essas 2 coisas, elas precisam conversar. Como é que o DNA vai sair do núcleo e encontrar com o ribossomo que está lá no citoplasma? Então, tem que ter um intermediário. Esse intermediário é o RNA. E aí existem 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal. Todos os 3 são produzidos no núcleo. E aí eles vão sair do núcleo para o citoplasma para exercer a sua função. Lembrando das funções. RNA mensageiro, ele tem a informação de quais aminoácidos o ribossomo vai utilizar para fabricar a proteína. Uma proteína, gente, pode ter milhares de aminoácidos. Então, a molécula de RNA mensageiro, ela é grandona, ela é muito grande. Ela contém a informação de quais aminoácidos serão utilizados. O RNA transportador, ele é uma molécula bem menor. Bem menor. O que o RNA transportador ele faz? Lembrando, quando o aminoácido entra na célula, lembra lá do 8º ano, a gente come proteína, quebra essa proteína, libera aminoácido. Aí o aminoácido ele é absorvido pela célula. Então, quando este aminoácido entra dentro da célula, este RNA transportador se liga a um único aminoácido. Então, lembra disso. Você tem um RNA transportador, você só tem um aminoácido ligado a ele. E aí, ele vai ser direcionado lá para o ribossomo para fabricar a proteína. E o terceiro tipo de RNA é o RNA ribossomal. Este RNA ribossomal, ele entra na formação do ribossomo. Lembra que o ribossomo, ele é uma organela. É a organela pela qual as nossas proteínas são fabricadas. Vou partilhar uma telinha aqui só para a gente poder ver, para a gente poder lembrar desses conceitos, para a gente lembrar desses RNAs. Você vai ver aí na sua tela agora esses 3 RNAs. Só para a gente lembrar, tá, gente? Então tá aí, você tá vendo. Os 3 RNA. Aqui, ó, a gente tem o DNA, dupla fita helicoidal. Aí o processo de transcrição que a gente estudou aconteceu. Você fabricou os 3 tipos diferentes de RNA. Então, são 3 tipos diferentes de RNA. Acho que tem mais gente querendo entrar aqui. Deixa eu só permitir a entrada. Tem mais gente querendo entrar. Para a galera que está entrando aí agora na aula, a gente está relembrando o processo de transcrição, tá bom? Daqui a pouquinho eu abro o microfone para vocês poderem perguntar. Então, aí na tela você está vendo, né, o processo de transcrição. A gente tem o DNA aqui em cima, onde está passando o cursor do mouse. Aconteceu o processo de transcrição e aí a gente produziu 3 tipos de RNAs diferentes. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. O RNA ribossomal, ele forma o ribossomo. Essa é a organela pela qual as proteínas serão fabricadas. O RNA transportador transporta o aminoácido. Tá vendo essa bolinha amarela aqui? É um aminoácido. Um único aminoácido em um RNA transportador. E aqui a gente tem o nosso amigo RNA mensageiro. Este cara aqui vai falar para o ribossomo quais aminoácidos ele vai utilizar para fabricar a proteína.
Então, basicamente, este é o processo de transcrição. Lembrando que bases heterogenadas, né? Tanto o DNA quanto o RNA são polinucleotídeos. Cada nucleotídeo tem sua base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, citosina e guanina. Uma das fitas do DNA é utilizada como molde para fabricar um desses 3 RNAs. E aí, quais são as bases nitrogenadas do RNA? Adenina, uracila, citosina e guanina. Não tem timina no RNA. Então, basicamente, quando você forma o RNA, ele é uma sequência de 4 letras. A, U, C e G. Cada letra dessa corresponde a uma base nitrogenada. Então, aqui, ó, se isso aqui é um RNA mensageiro, é uma sequência dessas 4 bases nitrogenadas, né? De cada nucleotídeo. RNA transportador do mesmo jeito e RNA ribossomal do mesmo jeito. Então, a gente vai falar agora do processo de tradução. Como que o ribossomo consegue fabricar a proteína a partir do RNA mensageiro e do RNA transportador. E aí eu preciso partilhar outra telinha aqui com vocês. Dá uma olhada nisso daqui, ó. A gente tem outra figurinha aí. Esta figurinha, vocês estão conseguindo escutar? Acho que eu mutei aqui, tá todo mundo escutando? Dá um joinha aí para ver se está escutando. Beleza. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, essa figurinha, gente, ela representa o processo de tradução. Essa bolona cinza que você está vendo aí no meio é o ribossomo. Aqui embaixo, você está vendo, o ribossomo é como se fosse um leitor. E aí, o RNA mensageiro, tá vendo aqui? Esse aqui é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai passar pelo ribossomo. Então, o ribossomo, ele é um leitor do RNA mensageiro. Essa sequência de letrinhas aqui é o que vai informar para o ribossomo quais aminoácidos serão utilizados para fabricar a proteína. Aqui em cima, este daqui é o RNA transportador. Tem mais gente querendo entrar, deixa eu provar aqui. Este aqui é o RNA transportador, este aqui embaixo é o RNA mensageiro. Essa bolinha aqui, escrito MET, MET vem de metionina. Metionina é um dos aminoácidos que a gente consegue encontrar. Aqui do lado tem um outro RNA transportador com outro aminoácido, PHE, felalanina, é um outro tipo de aminoácido. Então, o que está acontecendo aqui? Este é o ribossomo, o RNA mensageiro vai passando pelo ribossomo e vai sendo lido. O que é lido pelo ribossomo? Essa sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. À medida que essa sequência ela vai sendo entendida pelo ribossomo, os RNAs transportador vão entrando no ribossomo e trazendo os aminoácidos. Agora, o mais importante é a gente observar o RNA mensageiro. Existe uma linguagem de entendimento. Por exemplo, o computador ele funciona como uma linguagem de programação. Então, existe uma série de características dessa linguagem que fazem o computador funcionar. Aqui, no caso da síntese proteica da tradução, existe também uma linguagem. Ou seja, o RNA ele vai ter uma informação e o ribossomo ele vai entender essa informação. A informação contida no RNA mensageiro nós chamamos de códons. Grava isso, pelo amor de Deus. Códons. O RNA mensageiro possui códons. O que é um códon? Está escrito aqui, ó, códon. O códon, gente, nada mais é do que uma sequência de 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro. Tá vendo aqui, ó, A, U, G. Este é o primeiro códon do RNA mensageiro. Depois a gente tem o segundo códon, U, U, U. Leonardo, espera só um pouquinho, que agora eu não consigo desbloquear o microfone. No final, grava aí a dúvida, anota aí que eu deixo você perguntar. Deixo todo mundo perguntar. Tem mais gente querendo entrar aqui. Então, aqui, ó, o primeiro códon é esse aqui, A ou G. O segundo códon, U, U, U. O terceiro códon, G, G, A. O quarto códon, U, U, C. E assim por diante. Então, o RNA mensageiro possui vários códons. E essa é a linguagem que o ribossomo consegue entender. Para cada códon, o ribossomo entende um aminoácido. Você está vendo aqui, ó, esse aqui é um RNA transportador que tem este aminoácido. Então, para cada códon, o ribossomo entende
um aminoácido. No caso, este códon aqui, metionina. Esse segundo códon aqui, fenilalanina. Este terceiro códon, outro aminoácido. O quarto códon, outro aminoácido. E assim por diante. Então, a linguagem que o ribossomo consegue entender para que a tradução aconteça é dos códons. É dos códons. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. As nossas proteínas, elas são formadas por todos esses aminoácidos. E a forma da proteína, ela é muito importante. Deixa eu arrumar aqui. A forma da proteína, ela é muito importante para que ela consiga exercer a função dela. O que vai fornecer o formato, a forma da proteína, é essa sequência de aminoácidos. Qual que é o primeiro aminoácido dessa proteína? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Qual que é o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e assim por diante? Então, essa sequência de aminoácidos, que é gerada a partir, então, dos códons presentes no RNA mensageiro, é que é importante para a formação da proteína. Cada proteína tem a sua receita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o final da proteína. Qual que é o primeiro aminoácido? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Essa receita, esses ingredientes, esses aminoácidos, é que vão determinar a função da proteína. E aí, então, o que a gente entende aqui? Um códon, um aminoácido. Um códon, um aminoácido. Códon, gente, são sequências de 3 bases nitrogenadas presentes no RNA. Se eu tenho 4 bases nitrogenadas diferentes, quantas possibilidades de códons diferentes eu vou conseguir formar? Ou seja, quantas trincas, sem repetir, eu consigo formar para a gente ter os códons? Eu consigo formar 64 códons diferentes. E é por isso que existe uma tabela, que a gente chama de tabela do código genético universal. Por que ela é universal? Porque todos os seres vivos seguem essa mesma linguagem, essa mesma tabela. Eu vou colocar aqui na tela outra imagem para vocês poderem observar o que eu estou falando para vocês. Vou fechar aqui e vou colocar uma outra tabelinha. Então, essa tabela que você está vendo aí na tela, ela é o que a gente chama de código genético universal. Este é o código genético universal. Aqui a gente tem, ó, as trincas que a gente pode formar. Aqui a gente vai formar, a gente tem 4 bases nitrogenadas, então a gente tem que formar trincas com elas, né? Os códons são sequências de 3 bases nitrogenadas no RNA. Então, a gente consegue formar um total de 64 códons diferentes, sem que se repitam. E aqui você observa que esses códons, eles estão relacionados, aliás, aos aminoácidos. A gente tem 20 aminoácidos diferentes, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu devo ter repetido algum outro, mas são 20 aminoácidos diferentes. Tá? São 20 aminoácidos diferentes. Existem códons, então, por exemplo, este códon aqui, ó, UUU. Sempre que aparecer o códon UUU no RNA mensageiro, qual que é o aminoácido que o ribossomo vai colocar? Este daqui, ó, fenilalanina. Se aparecer o códon UUC, também vai ser fenilalanina. O códon UUA, leucina e assim por diante. Professor, eu preciso decorar essa tabela? Não, de jeito nenhum. Sempre que aparecem exercícios, tanto na prova que você posteriormente vai fazer, ou no vestibular, ou qualquer outra coisa, essa tabela ela vem junto. Tá? Essa tabela aqui, você não precisa decorar ela. Tá? Mas o que você tem que entender dessa tabela? Se tem este códon aqui, qual que é o aminoácido? Leucina. Se tem este códon ACU, qual que é o aminoácido? Treonina. E assim por diante. Então, à medida que os códons vão passando pelo RNA, os códons do RNA mensageiro vão passando pelo ribossomo, cada códon, então, vai formando um aminoácido específico para que o ribossomo consiga fabricar a proteína. Eu vou voltar lá para aquela imagem que a gente estava. Para vocês poderem observar.
Então, você está vendo, é exatamente isso que eu estou falando. Então, de acordo com aquela tabelinha que eu acabei de mostrar, o ribossomo ele vai colocando os aminoácidos. Então, apareceu o códon A ou G. Se você olhar lá na tabelinha, o códon A ou G corresponde ao aminoácido que a gente chama de metionina. Aí o RNA mensageiro anda para frente. Esse códon A ou G ele já foi lido. O próximo códon é o UU. Qual que é o aminoácido do códon UU? A fenilalanina. Depois o códon GA. Depois o códon UC. Depois o códon ACA. Para cada códon, de acordo com aquela tabela, o ribossomo vai colocar um aminoácido. Para a gente fechar esse processo, a gente só tem que entender a questão do RNA transportador. Porque tem que ter uma ligação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador. O RNA transportador ele está trazendo o aminoácido, né? Então, por que esse aminoácido ele vai ser utilizado aqui? Dá uma olhada, a gente tem um códon no RNA mensageiro e a gente tem um anticódon no RNA transportador, né? O que é o anticódon? O anticódon é uma sequência contrária ao códon. É por isso que aqui está assim, ó, AUG. Qual que é a sequência contrária do códon AUG? O que é o contrário? É o UAC, tá vendo aqui, ó, UAC. Então, para que aconteça a formação da proteína, o códon do RNA mensageiro tem que se ligar ao anticódon do RNA transportador. E só este RNA transportador com este códon vai conseguir se ligar ao códon do RNA mensageiro. E, consequentemente, ele está trazendo este aminoácido. Naquela tabelinha, eu esqueci de falar para vocês, deixa eu mostrar aqui de novo. Existem códons específicos. Como assim códons específicos? Existem códons de início de fabricação da proteína e existem códons para parar de fabricar a proteína. Dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, AUG, tá vendo aqui, ó, AUG. Qual que é o aminoácido? Deixa eu aumentar aqui. AUG, tá escrito aqui, ó, AUG. Este aqui, ó, é o códon que corresponde ao aminoácido chamado de metionina. E aqui embaixo está escrito start códon. Start vem do quê? De início. Então, toda proteína, gente, independente de qual seja ela sempre começa com metionina. Metionina é o aminoácido correspondente ao start códon. Toda proteína tem esse mesmo start códon. Os outros códons, eles vão variar de acordo com a proteína. Mas o primeiro códon sempre vai ser metionina. Ele é o start códon. Se eu tenho start códon, eu tenho que ter o stop códon. Se eu tenho o início, eu tenho que ter a parada, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, o UAA. Tem gente querendo entrar. Deixa eu provar aqui. Aqui a gente tem o códon UAA, UAG, UGA e UGG. Então, esses stop códons, eles vão fazer com que o ribossomo entenda que aquilo ali é o final da proteína. Então, a gente tem o start códon no início e o stop códon no final. No meio, entre eles, a gente tem vários códons. Pode ter milhares de códons. E aí, essa sequência de códons, ela corresponde a cada proteína especificadamente. Tá bom? Aí a gente conclui o processo de tradução. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui. Eu vou procurar aqui. É no YouTube. Se eu não conseguir mostrar aqui para vocês compartilhar na tela, eu peço para vocês entrarem depois. Vou tentar deixar sem áudio mesmo. Não sei se vai sair com áudio. Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar esse vídeo aqui. Vou lá, propaganda. Esse vídeo, ele mostra pra gente o processo de tradução e transcrição acontecendo. Então, você está observando aí a célula. Ele vai travando, né? Mas vamos ver o que acontece. Então, você está vendo aí o núcleo da célula agora. Você vai entrar lá dentro do núcleo.
E aí a gente tem o DNA, tá bom? Cromossomo é DNA. E aí, lá no meio do DNA, a gente vai encontrar os nossos nucleotídeos, né? Aí ele está te mostrando o DNA em estado de cromossomo todo compactado. No DNA, então, você vai encontrar o gene. Você está observando aí o gene. Dupla fita, helicoidal, os nucleotídeos, cada base nitrogenada desses nucleotídeos. E aí a gente vê o processo de transcrição acontecendo, né? Então, você tem a produção do RNA, seja ele mensageiro, transportador ou ribossômico, a partir da informação contida no DNA. Tá vendo aí? Essa é a formação do RNA, seja ele mensageiro, transportador ou ribossômico. Então, a gente está fabricando o nosso amigo RNA. Aí, este é o RNA mensageiro. Poderia ser o transportador ou poderia ser o ribossômico. Este RNA, ele não vai ficar aí dentro do núcleo. Lembra que a gente está no núcleo. O que vai acontecer com ele? A gente vai, então, levar ele lá para fora da célula. Vai lá para o citoplasma. Tá vendo aí, ó? Ele atravessa a carioteca. Ele está atravessando a carioteca, indo lá para o citoplasma da célula. Com quem esse RNA mensageiro ele vai encontrar? O ribossomo. Você acabou de ver ele aí. Tá vendo? Este é o ribossomo. E aí o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro. Este daí que você viu agora é o RNA transportador, ligado a um aminoácido. Essa bolinha roxa que você está vendo aí é um aminoácido. Aqui embaixo do aminoácido, em laranja, verde e azul, é o que a gente chama de anticódon. Tá vendo? Essa de baixo é o códon do RNA mensageiro. Então, o anticódon do RNA transportador vai se ligando ao códon do RNA mensageiro e vai deixando o aminoácido. E aí isso vai levando à formação da proteína. Essa serpentinha, em roxo, essas bolinhas roxas aí, quer dizer que a proteína está sendo fabricada. Formamos a proteína, tá vendo? Aí ela tem o formato dela e ela vai exercer a função que ela precisa, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. E este é o processo de tradução. Então, síntese proteica, gente, é transcrição mais tradução. A gente acabou de ver o processo de tradução. Eu vou, então, abrir o microfone de todo mundo aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar agora. O microfone de vocês está aberto. Imagina quando tiver as matérias que eu tô passando. Alguém quer perguntar? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim ou não? Ô, professor, nesse vídeo também tem o RNA ou só o DNA? Eu vou colocar o link dele aqui. Pode perguntar. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar colocar. Eu vou tentar colocar aqui o link do vídeo para vocês verem depois. Peraí. Alguém tá cantando. Uma coisa assim. Tá do teu lado de frente, né? O vídeo que eu passei para vocês agora é nesse link aí. Deixa eu... entendi. Tá, eu liberei o chat aqui agora também. O link do vídeo que vocês acabaram de ver, ele no YouTube é melhor de vocês verem, tá? Mas, assim, basicamente, o que está acontecendo nesse vídeo? É todo o processo. Tanto a transcrição que aconteceu lá no núcleo, quanto a tradução. Já tá destravado, gente. João, pode falar. O João Vitor, pode falar. O áudio de vocês já está liberado. Vocês podem destravar aí e falar. Professor. Diga, sim.
Qual que é a diferença de um códon para o outro? Tipo, o que A muda? sequência. Então, a diferença entre os códons é as bases nitrogenadas que compõem. Lembra que um códon, Leonardo, são 3 bases nitrogenadas. Um códon são 3 bases nitrogenadas. Então, por exemplo, o start códon é A ou G. O outro códon, por exemplo, é o UU. Então, esse é um outro códon, né? A gente tem 64 códons diferentes. É por isso que a gente tem aquela tabela. E aí, cada códon vai corresponder a um dos 20 aminoácidos. Então, para saber qual que é o aminoácido, a gente tem que olhar aquela tabela. Por isso que eu falei que não precisa decorar ela. Qualquer exercício que vocês forem fazer sobre esse assunto, vai ter essa tabela para vocês poderem olhar. Entendeu? Entendi. Então, o que muda de um códon para outro é a sequência de bases nitrogenadas. E aí, um RNA mensageiro, ele pode ter milhares de códons. As proteínas são muito grandes. Então, um RNA mensageiro pode ter milhares de códons. O RNA transportador, Leonardo, ele é menor, bem menor. E é muito menor.